Fala galera do tênis de mesa, beleza? Cara, hoje a gente vai mergulhar aí a fundo na realidade do tênis de mesa profissional. Eu acabei de assistir um vídeo do Ricardo Walter, cara, um vídeo incrível. Um dos grandes nomes aqui da Alemanha, né? Tênis de mesa. E cara, ele abriu o jogo sobre os bastidores do circuito mundial, né? Estamos falando aqui sobre valores, né? Sobre investimento, sobre como funciona a cabeça do jogador profissional. É um vídeo que me fez aí pensar muito sobre a mentalidade, o investimento e o que realmente significa, né, ser um jogador de alto nível. Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. A maior parte aqui da galera que assiste, quase 90%, não é inscrito, não custa nada. Dá essa forcinha pra nós, beleza? Pra quem não conhece, cara, o Ricardo Walter é um jogador profissional alemão aqui de altíssimo nível. Joga na Bundesliga profissional aqui, a melhor que tem. Joga junto com Hugo, Fanzendong. Cara, esse vídeo aqui é um choque de realidade para muitos, inclusive para mim, né? Ele fala sobre o WTT, o circuito mundial, e como a vida do jogador profissional vai muito além da mesa. Angelegenheit und die Spieler zahlen das in den meisten Fällen auch natürlich aus der eigenen Tasche. Also viele von euch denken natürlich, ja, das wird alles irgendwo übernommen, aber die meisten Spieler auf der Tour oder zumindest 80-90% zahlen ihre Turniere tatsächlich selber. Ähm, Isso aqui já é insano, o que ele falou aqui. Galera, ele acabou de falar que de 80 a 90% dos jogadores que jogam circuito profissional pagam do próprio bolso, né? Para jogar e os custos de viagem. Olha que doideira. Mostra aí que o jogador profissional mesmo, cara, tem que ter uma mentalidade meio que empreendedora ali, sabe? É meio que você investe milhares de euros, né? Ou seja, muitos reais, né? Para tentar ganhar pontos, para subir no ranking e quem sabe atrair o patrocinador, né? Caraca, realmente não é mole não. Klar, die Top-Spieler, die kriegen dann teilweise von ihren privaten Sponsoren oder Ausrüstern gewisse Turniere bezahlt. Ele fala aqui óbvio, tem alguns jogadores ali que tem patrocínio e patrocínio ajuda, né? Paga os, os, os custos. Mas ele falou que isso é o top do top do top. A opinião dele, do número 30 ali em diante, a pessoa paga do próprio bolso, cara. Caraca, é muito difícil, hein? Não é fácil não. Grundsätzlich ist es eigentlich egal, ob es ein Star-Contender, ein Contender oder ein Feeder-Turnier ist. Bei allen drei Turnieren oder Kategorien zahlt man Flug, also Hinflug, Rückflug, die Hotelübernachtung. Agora ele vai dar aqui, galera, uma visão real, crua mesmo. Ou seja, ele vai falar em valores, né? De torneios que ele jogou aqui, então que ele pode dar realmente uma visão real da coisa. E um desses torneios que ele vai falar foi no Brasil. Se liga só. Die Nacht. Also schon eine Menge Geld und wir müssen das auch nehmen, wir haben keine andere Wahl. Bom, aqui ele já me surpreende. Ele fala que existe um pacote. Que o WTT você não pode simplesmente chegar lá e marcar um hotel, né? Tu tem que comprar o pacote deles com o hotel que eles querem que você fique, né? Então já tem mais ou menos ali um valor estipulado. Daí ele fala aqui, ó, é meio que o valor da diária é cobrado e já está ali dentro desse valor também a inscrição do torneio, né? 3 refeições diárias e o transporte interno ali, hotel, ginásio, ou então hotel, aeroporto, esse tipo de coisa. Teilnehmen. Die Hotelpreise sind auch vorgegeben und die liegen meistens bei so einem Einzelzimmer zwischen vergessen ist das. Então, nessa inscrição que você paga, que está ali por volta de 220 euros que ele falou, é o WTT, é tipo um pacote, né? Nesse pacote vem transporte do hotel pro ginásio ou pro aeroporto, isso está incluído, 3 refeições diárias e uma noite no hotel. E aqui, galera, a gente começa a ter uma ideia da coisa, né? Ó, ele fala aqui sobre o Star Contender da Eslovênia, mas falou que se aplica para todos esses, Star, Youth, Feeder.
E então ele falou aqui, ó, o voo de ida foi 350 euros, o voo de volta 420 euros. 3 noites, ou seja, três noites a 250 dólares aqui, ficou em euros 653 euros mais ou menos. Isso aqui é só custo que não tem como fugir, né? Então, um total, galera, de 1.423 euros. Isso aí deve dar o quê? Uns 9 mil reais. Isso pro cara jogar, hein? Pode ser que ele chegue lá e perca, né? E aí ele comenta aqui também, ó, que se você chega no grupo principal, você já leva 900 dólares. 900 dólares não paga nem o custo dele. Aí tem esse valor aqui, que seria em euros, 900 dólares seria 785 euros. Mas ele também comenta que aqui ainda vai estar, ainda vão ter que ser abatidos os impostos. Então vai dar uns 400 e poucos euros. O Ricardo Walter é alemão. Da Alemanha para a Eslovênia, cara, é pertinho, sabe? Então, esse teoricamente é o destino mais fácil, né? Quando não são jogos aqui na Alemanha mesmo. Já essa outra opção aqui seria em Oman. Então, para esse caso aqui, eu já precisaria ir para um outro aeroporto. E então aqui já entra também o valor do trem para Frankfurt, né? Então, ida e volta. Aqui já são mais 100 euros. 350, 350. 4 noites lá. Total de 1.662 euros. Isso aqui vai dar quase 10 mil reais, cara. Dá 9 mil e tanto. E se o cara chega na fase principal lá, ele recebe cerca de 300 euros de volta, de prêmio. 300 euros. Olha o custo, olha o quanto ele recebe. Ou seja, é um esporte difícil, cara. Se você não tem se você não tem patrocinador, é difícil, né? Daí aqui agora, galera, ele já fala sobre o Brasil, porque ele jogou no contender que teve lá no Brasil. Eu até acompanhei o vídeo dele. E olha só o custo que fica isso. Então aqui teve o trem de ida e volta, mas as passagens que para o Brasil são muito mais caras, né? 5 noites que ele ficou no hotel, ou seja, cara, ele teve que viajar, que é uma viagem muito longa, desgastante, só ficou 5 noites. E olha o valor, cara, que ele teve que pagar. 3.117 euros, quase 118. Isso aqui vai dar quase 20 mil reais. Para o cara ir lá, passar 5 dias. E se ele chegar no grupo principal, ele recebe 450 euros de volta. Brabo, hein? Viele Spieler, auch gute Spieler, verlieren natürlich schon. Aqui ele fala uma coisa legal, que é o seguinte. Primeiro ele fala que também é importante o jogador chegar lá com pelo menos 2, 3 dias antes, né? Para se acostumar com o local, né? Temperatura, tudo assim, sabe? Ainda mais, por exemplo, um voo para o Brasil como esse, que tem jet lag, né? E ele precisa realmente passar um tempo lá. Tênis de mesa é muito mental. Então, se você entra com alguma coisinha, já atrapalha você totalmente, né? Imagina esses caras que jogam pressionados, porque vão para lá, gastam uma grana absurda e já sabem que provavelmente não vão ter esse dinheiro de volta, esse retorno, e é tudo pelo ponto. Aí o cara chega lá e perde, sabe? Então tem toda essa coisa na cabeça dele, né? Cara, imagina a pressão. Você gasta uma fortuna para ir para um torneio e mesmo jogando bem, pode sair no prejuízo, né? Isso exige aí uma força mental absurda, cara. Não é só pressão de jogo, não, entendeu? É a ideia de que você vai ter que vencer para não perder dinheiro, sabe? É uma resiliência aí que vai além da mesa, cara. Knapp über 3.000 Euro, im Oman so knappe 1,6, 1,7 und so in Slowenien, Kroatien in der Ecke, je nachdem, was man für Flüge erwischt, kostet so ein Turnier dann zwischen 1.400 und 1.500 Euro. Aqui tem mais um detalhe legal que ele fala aqui. Ele também fala o seguinte: imagina, se o jogo é na Europa ou ali no Oriente Médio, é muito mais fácil para jogadores, tanto europeus quanto os próprios asiáticos, né, que são muito fortes, jogarem os torneios. Agora, se é um torneio, por exemplo, no Brasil,
há uma chance grande de que muita gente não queira gastar esse dinheiro, não vá. Então pode ser que a concorrência seja menor e que a chance de você fazer os pontos ali, né, seja maior. Ou seja, tem, cara, todo uma, uma ideia aqui, cara, que tem que se pensar bastante. Realmente você tem que ser um empreendedor, cara. Dann ist es vor Ort auch so, klar, da gibt man vielleicht immer noch mal ein bisschen Geld hier aus, ein bisschen Geld da aus, weil man sich vielleicht sightseeing-mäßig was anschaut. Ele também fala que isso aqui que ele mostrou é só o custo, tipo, que não tem como fugir, mas que muitas vezes você acaba gastando mais, né? Porque você acaba viajando e aí você quer às vezes ver algum lugar, tu quer visitar algum lugar, tipo uma viagem deles da Alemanha até o Brasil, sabe? Muito longe, cara, uma viagem cara e tal, então às vezes o cara acaba gastando mais dinheiro ainda, entendeu? Para ver algum lugar, para visitar. Por isso que ele fala também que o apoio de marcas, né, cara, é essencial para ajudar aí a sustentabilidade, né, do jogador profissional. Aqui, cara, ele toca no ponto vital, né? Patrocínio não é só para ter material de graça, não é isso. Para os tops ali, cara, patrocínio é muitas vezes cobrir as despesas de viagem e essas despesas que permitem que eles continuem competindo, né? Isso é um ciclo. Aí você joga bem, atrai mais patrocinadores que te dão condições de jogar melhor e a recompensa aí por anos, né, de dedicação e resultado, cara. Überblick habt, kommen will, macht es natürlich mehr Sinn. Tem mais um detalhe aqui interessante, né? Que ele fala que, olha, para o cara se manter ali competitivo, né? Principalmente os jovens que não tem ainda muita ajuda, o cara joga de 10 a 20 WTTs por ano. 10 a 20. Aí ele bota até aqui, o cara que joga menos, que joga ali por volta de 10, o cara vai gastar 16 mil, quase 17 mil euros. Isso é só de conta base. 17 mil euros dá 100 mil reais. O cara gasta 100 mil reais só para jogar os torneios, que ele não vai receber dinheiro de volta, ele vai perder, entendeu? Para tentar conseguir os pontos ali. Cara, difícil, hein? Não é mole não. Eu tô realmente surpreso, não imaginei que era assim não. Mais um detalhe aqui, o vídeo dele é muito bom, galera. Aqui ele faz um comentário também sobre um WTT Grand Smash, né? Que já é um torneio maior. E aí ele fala que o hotel entra naquele pacote do WTT que nós já falamos, mas o voo o cara ainda tem que pagar. E aí no caso desse grande smash aqui, o prêmio seria até US$ 4.000, ou seja, um prêmio um pouquinho maior. Se o cara chega nessa fase, que também deve ser provavelmente mais difícil, né? Aí ele consegue pelo menos pagar os custos dele até ali. Top-Spieler, die regelmäßig ins Halbfinale, Finale kommen oder private Sponsoren haben. Ja, ich hoffe euch. Cara, finalizando, ele fala que a maioria gritante dos jogadores, né? Até muitas vezes até jogadores patrocinados saem muitas vezes no negativo, até os patrocinados, né? Cara, essa é uma visão muito legal, que é uma visão de alguém de dentro, alguém que joga atualmente na primeira liga alemã, cara, entendeu? Joga, inclusive eu já assisti o jogo dele, ele joga muito bem, tem muito feeling. Caramba, hein, galera, que vídeo intenso, hein? Esse vídeo pra mim foi assim uma surpresa. Ele dá aí uma perspectiva, né, real e crua mesmo do que é ser um jogador profissional de tênis de mesa, né? Não é só o financeiro, né? Porque o financeiro é pesado, mas também é tempo e energia, né? Se você quer evoluir, tu tem que investir em tudo, cara. Sem contar que a vida desses jogadores de alto nível é cheia de altos e baixos, né? Então é preciso ter força ali mental para o cara seguir em frente, mesmo quando as coisas não estão ali nos melhores momentos, né? Não saem como a gente quer. Não basta só o cara treinar, não. É preciso planejar toda a sua evolução, objetivo, competições. O cara tem que ser um empreendedor, cara. Além dele ser um top player, ele tem que ser um empreendedor dele mesmo. O cara cuida de todos os detalhes, dentro e fora da mesa. Espero que essa análise aí tenha sido para vocês tão surpreendente como foi para mim também. Entendeu? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e qual foi
a maior surpresa aqui que vocês tiveram. Eu vou deixar aqui nos comentários o canal do Ricardo, que ele tem um canal no YouTube e ele posta ali as idas para os torneios e tal. Um canal muito, muito legal. Eu acompanho ele já há muito tempo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? Se puder, dá um hype, deixa um comentário aí. Comenta qualquer coisa, nem que seja uma groselha qualquer. Bota aí groselha, tá show, já ajudou. E nos vemos na próxima. Um abraço, valeu!